Então tá. Boa noite. Voltamos, né? Conseguimos voltar. A gente falou na aula passada sobre. Não, na última aula, né? Sobre os ataques e o preconceito, né? E passada aquela onda de ataques, vamos falar um pouco sobre igualdade e diferença, porque a nossa matéria versa sobre a luta contra o preconceito. O que um preconceituoso tem a certeza na vida? É que há a igualdade ou a diferença? A diferença. O preconceituoso, ele foca na diferença. Quem luta contra o preconceito foca em quê? Igualdade. Na igualdade. Isso é básico. O preconceituoso, aliás, eu sou de esquerda, porque uma das coisas que, não estou falando que a esquerda é melhor que a direita ou vice-versa, só um exemplo. Eu me identifico mais com o pensamento de esquerda, porque a esquerda, desde a Revolução Francesa, focou na igualdade. Aquela frase da Revolução, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. A gente conseguiu colocar a igualdade, talvez como ela seja sempre impossível, né? A igualdade ela é o que nós chamamos de utopia, uma meta. Tem as utopias da literatura, mas a utopia como uma meta. A igualdade é uma meta. A gente nunca alcançará a igualdade, mas ela é humanizadora. A gente pensa na igualdade como humanizadora, porque sempre a natureza vai apresentar a diferença. Por exemplo, algumas pessoas nascem com deficiência, outras pessoas nascem, né, com todos os funcionamentos corporais dentro da razoabilidade. Então há uma diferença entre essas duas pessoas, esses dois grupos de pessoas. O que a gente faz para promover a igualdade? A gente faz a acessibilidade no ônibus. As cidades precisam ser mais acessíveis, né? Isso é uma reivindicação, porque às vezes a pessoa, uma pessoa, um cadeirante, como ele faria para andar por aqui, principalmente em dia de chuva? Teria algumas dificuldades a mais. Sem chuva já é complicado, pelo que eu percebo aqui. Por quê? Porque a acessibilidade é uma das maneiras da gente promover a igualdade, ou seja, eu posso ter o meu direito de ir e vir, mas quem é cadeirante também tem o mesmo direito, mas ele é diferente. Como a gente vai promover a igualdade para que ele tenha o mesmo direito de ir e vir que nós, né? E por outro lado, ainda existe, por incrível que pareça, um preconceito contra o deficiente, da mesma maneira como existe o preconceito contra. Por exemplo, uma das coisas para promover a igualdade é a educação inclusiva. Mas uma pessoa autista, uma criança autista, ela seria bem atendida na escola pública? Creio que não. Mas ela também não tem o direito à educação? Então, mas há diferença, ou seja, há a diferença da criança autista em relação à criança não autista. As duas têm direito à educação, mas na hora de promover o direito à igualdade para a criança deficiente ou autista, essa especificidade falta. Falta profissional, falta monitor para acompanhar o surdo, o mudo, o cego, mas eles também têm o direito à educação. E ainda existe o preconceito em relação a essas pessoas. Então, sempre a nossa luta diária é contra o preconceito para promover a igualdade. Porque o preconceituoso está sempre na diferença. O que a gente faz, nós que somos pessoas que procuram os direitos humanos? A gente procura equilibrar, a gente sabe que a diferença existe, mas a gente procura promover a igualdade
para que o diferente caminhe junto com a gente. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, ele tem um nível de autismo não muito pesado, mas leve, mas ele tem dificuldades. E ele estuda num colégio muito bom, se eu não me engano, chama-se Elite. Por causa da diferença dele, quando tem festinha na escola, prepara um lanche só para ele, porque ele não pode comer a mesma coisa. A escola pública faria isso? Ela é que tinha que fazer, porque a escola pública tem o maior, né, de todos os compromissos com a igualdade. Seria a escola pública a fazer. Tem uma sala só para ele. Todos têm a sala coletiva. Tem uma salinha que é dele. Mas na escola pública nós não podemos fazer isso, porque a gente ainda não chegou a esse patamar. Então é isso. Já que nós somos defensores dos direitos humanos, eu penso que nós estamos aqui na igualdade, né? Quem não pensa nos direitos humanos ou é a favor do preconceito está aqui. A diferença entre a família heteronormativa e a família homoafetiva. A cultura é heteronormativa. Mas as pessoas do mesmo sexo também querem o matrimônio, também querem adotar. Isso gera um problema, porque alguns falam assim, mas a criança vai viver com dois pais. Mas se os pais vão, a criança, ela não participa, na minha modestíssima, ela não participa da vida sexual do adulto. Nem do pai, nem do hétero, e nem do homo. Isso não é para a criança. A criança tem dois seres humanos, ou do sexo masculino, ou do sexo masculino e feminino, que cuidam dela. O sexo é do adulto, não é da criança. Entendeu? E por que começar a discutir? E por que começar a discutir a adoção de criança pelo sexo? Pelo que os pais vão fazer na cama? Existem coleguinhas nossos, né, que foram criadas por duas tias, não tinham os pais. Foram criados pela avó e pela tia, por duas mulheres. Ou seja, o sexo não está presente. Né? Então, dois seres humanos, ou três seres humanos que criam uma criança, são três seres humanos que criam uma criança. O que eles fazem na cama, na minha modestia, não diz respeito. E não diz respeito à criança também. A criança vai crescer e seguir a sexualidade dela. Então é isso. Vamos escrever um pouquinho?